Apocalipse, no capítulo 14, o verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Aqui está a paciência dos santos. Por que Apocalipse diz: aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Aqui é onde? Porque olha o que diz o texto: aqui está a paciência dos santos. Como assim aqui está? Quando nós olhamos o início do capítulo 14, nós vemos um grupo de pessoas que a Bíblia denomina de 144 mil. 144 mil, né? Esses 144 mil é um grupo muito especial. Esses 144 mil é um grupo todo especial que está diante do trono do Cordeiro. 144 mil. E na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Que coisa, não? 144 mil escrito o nome de Deus nas suas testas. Percebeu o porquê? Aqui está a perseverança dos santos. Mas tem mais. Esse grupo entoava o cântico do Cordeiro, servo de Deus. Muito bem, é o grupo dos 144 mil. Outro verso 4 diz que estes não macularam as suas vestes. Eles não macularam as suas vestes. Eles são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São aqueles que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Percebeu? Olha as características desse grupo. Tem o nome de Deus, do Pai, escrito na sua fronte. Eles louvam a Deus cantando o hino da vitória, o hino da vitória. Eles não se macularam com mulheres, são seguidores do Cordeiro, são redimidos dentre os homens, são primícias para Deus, não tem mentira na sua boca, não tem mácula. É por isso que Apocalipse faz questão de dizer: aqui está a perseverança dos santos. Que grupo maravilhoso é esse grupo, não é? Que grupo específico, com características assim inquestionáveis. É por isso que Apocalipse diz: aqui está a paciência dos santos. Os que têm a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos, eles têm estas características porque eles aceitaram a Jesus como seu Salvador, porque eles guardaram os seus mandamentos, eles tiveram a fé de Jesus. Mas não para aí. Esse grupo de santos que Apocalipse 14, 12 fala, é aquele grupo do verso 6 também, que pregam o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Percebeu? Esse grupo, os santos, eles fazem isso, pregam o evangelho eterno, o evangelho da graça salvadora, o evangelho de Jesus Cristo. E eles pregam ao mundo inteiro. Estes santos de Apocalipse 14, 12. Eles pregam. E mais, esse grupo, eles temem a Deus, o verso 7. Eles, além de pregarem, eles clamam, ou melhor, proclamam, anunciam, chamam as pessoas a temer a Deus e dar-lhe glória, porque vai chegar o juízo dele. O dia do juízo de Deus já começou.
e nós vamos logo mais ter que encarar o juiz frente a frente. Percebeu? E adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por isso, Apocalipse 14, 12 diz, aqui está. Aqui quem? Os 144 mil, aqueles que não se macularam, aqueles que não são mentirosos, que não têm mentira na sua boca, aqueles que não têm mácula, aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que pregam e vivem o evangelho eterno, aqueles que vivem, temem a Deus e chama as pessoas também a temer a Deus, a dar glória a Deus, porque o juízo vai chegar. Aquele grupo que adora unicamente a Deus. Percebeu? Porque aqui diz, aqui está a perseverança dos santos. Mas esses santos de Apocalipse 14, 12 aqui, é aquele povo que não aceita as doutrinas de Babilônia. O verso 8 fala que Babilônia caiu. E esse grupo de santos, eles anunciam que Babilônia caiu. Caiu a grande Babilônia. Eles não se conformam com Babilônia, não vivem as doutrinas de Babilônia, saíram de Babilônia e chamam os que estão em Babilônia a saírem também, porque Babilônia vai beber o vinho do cálice da ira de Deus. É este o grupo de santos de Apocalipse 14, verso 12. Eles guardam os mandamentos de Deus, não de Babilônia. Percebeu? Eles guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos de Babilônia. Eles adoram a Deus, não adora o homem do pecado, não adora as coisas terrenas, não adoram a besta, como diz o verso 9, 10, 11. Porque o verso 9, 10, 11, aqui fala sobre a adoração à besta. Aos guardadores dos mandamentos de Deus, os santos de Apocalipse 14, 12, não adoram a besta. Perceberam? Eles saíram de Babilônia, não adoram a besta, porque os adoradores da besta, eles vão receber o juízo de Deus sem mistura. Vai receber o cálice da ira de Deus, os adoradores da besta. É por isso que Apocalipse 14, verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos então, meus amigos, meus queridos ouvintes, meus queridos e amados ouvintes, irmãos? Quem são eles? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles não, ou se um dia se macularam, hoje eles estão longe de viver a mácula do pecado. Eu vou dizer uma coisa aqui para os meus queridos. Você gosta de pecar? Eu vou dizer uma coisa, todos nós somos pecadores por natureza. Mas tem pessoas que gostam do pecado, gostam de viver enlameados no pecado. Os santos muitas vezes pecam, mas eles não querem pecar, eles odeiam o pecado, eles não gostam de ficar lambuzados do pecado. Mas como estamos num mundo de pecado, estamos sujeitos e também falham, ou falhamos. Percebeu? Agora tem pessoas que gostam de viver chafurdado no pecado. Então os santos aqui, meus queridos, são chamados a pregar, a anunciar a queda de Babilônia, a adoração a Deus, não à besta, a viverem e seguirem o Cordeiro por onde quer que vá. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
Amados, todos nós cremos que o mundo está se aproximando do seu final, não é? Um escritor, um autor dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele contou uma parábola sobre o tempo do fim. E esta parábola que ele escreveu diz mais ou menos assim: um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance, então foi avisar ao público: saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que aquilo não passava de uma piada. Porque ele era parte do show, aquele palhaço. Ele já tinha feito uma performance anteriormente. E ele volta para o público e gritam: saiam, corram, não ficam aqui. Está pegando fogo aqui, tá certo? O lugar onde nós estamos está pegando fogo. E o público, em vez de correr, batiam palma, mais e mais, aplaudia. E aquele palhaço repetiu o aviso uma vez, duas vezes: saiam, saiam. Está pegando fogo esse auditório. Sabe, queridos, nós vivemos nesse mundo mais ou menos como esta parábola de Søren Kierkegaard. Mais ou menos. Está sendo avisado que esse mundo está pegando fogo. Está sendo avisado que esse mundo vai se acabar. E as multidões continuam batendo palmas. Não estão se dando conta de que o mundo está na pior. Já imaginou? Parece que estamos vivendo em um circo, em um show, em que alguém avisa que está pegando fogo, e em vez de corrermos, em vez de sairmos, continuamos batendo palma para tudo que está acontecendo. Sabe, esse mundo está indo de mal a pior. O apóstolo Pedro, ele chegou a dizer: olha, o mundo está vivendo uma situação difícil. E quando Jesus voltar, as pessoas vão estar vivendo como os antediluvianos. Noé estava ali pregando que o mundo seria destruído, e eles vivendo nos bel prazeres da vida. Jesus também usou essa ilustração, dizendo: assim como foi nos dias do dilúvio, há de ser também na vinda do Filho do Homem. Perceberam? O circo está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. Assim como foi no dilúvio, há de ser também na vinda do Filho do Homem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz assim: aqui está a perseverança dos santos, nós desdenhamos. Às vezes as pessoas desdenham, criticam, não creem, não aceitam. Mas há um povo, Deus desde os dias lá do Éden, chamou as pessoas para serem santos. Temam a Deus, dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Deus sempre chamou o povo para o breve retorno de Jesus. Deus sempre, através da sua palavra, dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus mensageiros, chamou o povo, chamou o mundo para unir-se a Ele.
para seguir o Cordeiro por onde quer que vá, para anunciar ao mundo a mensagem final. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no seu contexto, quando olhamos para dentro do Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus. Revela o plano de Deus para as pessoas saírem do pecado, fugirem da destruição, se livrarem do juízo final, preparado com ira, ou da ira de Deus, preparado. O juízo de Deus está preparado. É um juízo de ira, porque por longo tempo Deus avisou, Deus chamou. Certo? Então a palavra de Deus revela o plano de Deus, mas ao mesmo tempo que revela o plano de Deus, desmascara os planos de Satanás. Temam a Deus, é o apelo para os últimos dias. Não fiquem aplaudindo o pecado, as misérias deste mundo. A palavra de Deus apresenta o apelo final, o Apocalipse apresenta o apelo final. Uma mensagem urgente, uma mensagem eterna, uma mensagem universal, é para toda essa humanidade. Temam a Deus, dê-lhe glória. Não fiquem aplaudindo o pecado. O circo está pegando fogo, meus queridos. O juízo está chegando. Sabe, você pode estar pensando, o que é temer a Deus? Abraão, quando Deus disse, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai lá naquele monte e sacrifique a ele. Abraão temeu a Deus. Não quer dizer que Abraão teve medo de Deus. O temer a Deus aqui, em hipótese nenhuma, significa ter medo. O temer a Deus aqui é reverência, respeito, temor. Mas mais, o temer a Deus aqui é lealdade absoluta ao Criador, total rendição à sua vontade. Abraão, então, porque ele se rendia à vontade de Deus, ele reverenciava o nome de Deus, ele tinha todo o respeito, todo o temor de Deus, ele pega o seu filho, seu único filho, e vai. E todos conhecem o desfecho daquela história. Temer a Deus, meus queridos, é rendição total à vontade de Deus. Não é ter medo de Deus, não. Deus é amor, meu amado. Os Salmos, ele chega a dizer que Deus é um Deus tremendamente temível. Temível. Um Deus tremendo. E mais, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Quer dizer, reverencie, total rendição à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele chega a dizer, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor em Jesus Cristo, ou no temor do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor, ou seja, em respeito, em rendição à vontade, em lealdade. Percebeu? O livro de Eclesiastes 12, verso 13 e 14 diz, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ah, meus queridos, temer a Deus, uma total rendição à sua vontade, como foi a vontade de Abraão, ou melhor, como foi a fé de Abraão, rendição total à vontade de Deus. Quando Noé se rendeu totalmente à vontade de Deus e construiu aquela arca para salvar as pessoas, salvou apenas a sua família, rendição total à vontade de Deus.
como os profetas que até deram a vida, rendição total. Isso é temor a Deus. O verdadeiro temor foi visto na própria atitude de Cristo Jesus, que, embora existindo na forma de Deus, ele se humilhou, tornou-se obediente até aquela morte, a morte de cruz. Rendição total à vontade do Pai. O próprio Jesus, temendo ao Pai, ou seja, se rendeu totalmente à vontade do Pai. Isso é temer a Deus. Temer a Deus. Estamos vivendo um grande conflito. E nesse grande conflito, meus queridos, o verdadeiro temor gira em torno da submissão a Jesus Cristo. Lúcifer, ele era um ser egocêntrico. Ele recusou a se submeter a Jesus Cristo, que era grande e temível, autoridade por excelência, não por ser apenas autoridade, mas acima de tudo por ser justiça, por ser amor. E Lúcifer nunca quis se render aos pés de Jesus. Por isso, ele é Lúcifer, porque ele nunca quis render, se submeter à vontade do Pai. Ele nunca foi leal, desde que achou iniquidade no seu coração. Após aquele momento que achou-se iniquidade no seu coração, ele nunca mais foi leal, nunca mais quis ser leal. Aquele que estava no trono era Deus, o Todo-Poderoso. E Lúcifer desejava aquele trono, brigou, fez guerra por aquele trono. Sabe, em vez de Lúcifer colocar Deus em primeiro lugar, ele colocava a si em primeiro lugar. Temer a Deus, meus queridos, é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Quem eu tenho colocado em primeiro lugar em minha vida? Temer a Deus é renunciar o nosso egocentrismo, é renunciar o nosso orgulho, é viver inteiramente para Deus. E todos aqueles que temem a Deus de todo o coração, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os profetas, os santos profetas, todos aqueles que temem a Deus são chamados de santos. Aqui está a paciência dos santos. E uma questão muito fundamental, meu amado ouvinte, é que o temor do Senhor está ligado com a palavra de Deus. Está ligado à Bíblia Sagrada. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para que temam ao Senhor, guardem todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos e todos os seus juízos, diz Deuteronômio. E o salmista, ele diz, dá-me entendimento para guardar os teus mandamentos. E ainda mais, o salmista dizendo, tenho esperado na tua palavra. E Eclesiastes 12 diz, verso 13 e 14, temam a Deus, porque esse é o dever de todo homem, e guarde os seus mandamentos. Oh, meu amado, não tem como temer a Deus e deixar a Bíblia de lado. Todos os que temem a Deus usam a sua palavra como ela é. Todos os que temem a Deus guardam os mandamentos de Deus como eles são. Todos os que temem a Deus reverenciam a Deus porque aprenderam na sua palavra. Então há uma ligação entre temer a Deus e guardar os mandamentos. Não venha me dizer
que não precisa de guardar mandamento. Todos aqueles que não guardam os mandamentos, eles não temem a Deus. Temer a Deus, como já tenho dito, é uma atitude de respeito, de reverência. Esse respeito, essa reverência nos leva à obediência. É um apelo urgente do céu, é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Há uma graça sendo pregada hoje nos bastidores, nos púlpitos, salvação pela graça, e é unicamente pela graça a salvação. A Bíblia é muito clara que a salvação é unicamente pela graça. E essa graça é Jesus Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas cuidado com a graça barata. A graça sem obediência é uma desgraça. É isto. A graça sem a fé em Jesus não dá certo. A graça sem guardar os mandamentos não funciona. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. Não. Ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta da condenação da lei. A graça não nos liberta de nossa responsabilidade de obedecer à lei. Portanto, cuidado com essa graça barata que é pregado por aí. Salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, faz como Abraão fez. Guardou os mandamentos de Deus, os seus estatutos e os seus juízos. Repito aqui, a graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação, a graça nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei de Deus. A graça não só nos livra da culpa de nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Por isso Paulo diz, por meio dele vivemos por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência na fé entre todos os gentios. Percebam o que Paulo diz, por meio dele recebemos a graça do apostolado para a obediência. Obediência. Obediência da fé. Percebeu? Há pessoas que têm espalhado a ideia de que a salvação pela graça invalida a lei de Deus. Essa é uma doutrina do inimigo Satanás. A graça nunca invalidou. A graça não minimiza a necessidade de obediência. Nunca minimizou. A graça não minimiza a obediência. Obediência não é legalismo. Obediência é lealdade. Obediência, meus amados, não é legalismo. Sabe, meus queridos, aqueles que vivem pela graça dizem claramente: tudo o que eu quero é Jesus. Mas há uma graça pregada por aí, onde as pessoas dizem: tudo o que eu quero é Jesus. Mas a obediência não tem importância. Só quer Jesus. Mas eu pergunto, que Jesus que você quer? Que Jesus que eu quero? Que Jesus que você criou para mim? Que Jesus que você criou para você? Um Jesus que aceita a desobediência? Sabe, meus queridos, amados ouvintes, eu não posso criar um Jesus para mim do jeito que eu quero. Porque a lei de Deus é a expressão máxima do seu caráter. Ele nunca chamaria uma pessoa a ser santa
se não buscasse a incentivá-lo a refletir a expressão máxima do seu caráter, que é a sua lei. Portanto, Cristo nunca nos faz minimizar a obediência à sua lei, porque ela é a transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, porque estas declaram claramente quem ele é e qual é o seu plano para o mundo. A graça nunca nos leva a reduzir os seus mandamentos, os seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo Jesus, meu amado ouvinte, é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele cumpriu e é o cumprimento de toda a doutrina. Graça sem obediência é uma desgraça. A graça não minimiza o nosso dever de obedecer. Portanto, o apelo final do Apocalipse a fé. Repito, o apelo final do Apocalipse é para que aceitamos, mediante a fé em Jesus, a plenitude que ele nos oferece. Ele nos chama a temer a Deus, demonstrando pela fé em seu poder redentor, aquele poder que nos capacita a viver de forma piedosa e obediente. Aceitemos a graça mediante a fé para a obediência. Temam a Deus. Deus está chamando você, meu querido, de todos os rincões desse planeta Terra, a temê-lo, a amá-lo, temê-lo por amor, não por medo, reverenciá-lo por temor, o temor que significa total rendição à sua vontade. Pessoas que tenham uma mente centrada em Deus, não em si mesmo, não nos seus quereres, nos seus orgulhos, na sua autossatisfação, na sua própria doutrina. Precisamos de ter uma mente centrada em Deus, não em nós mesmos. Porque quando temos uma mente centrada em nós mesmos, é como Lúcifer fez. Ele queria ser. Ele não temia mais a Deus. Não tinha mais obediência para si, mas acusações contra o caráter de Deus. E o apelo de Deus a mim e a você nesta manhã: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vamos a Jesus? Nos rendermos totalmente a Ele? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos orar, Pai querido, graças te damos, porque o Senhor nos convida, nos chama, nos dá a oportunidade de nos rendermos totalmente ao Senhor pela fé, aceitando a graça salvadora em Jesus Cristo, a graça que nos leva à santificação pela fé, pela obediência. Toma cada filho teu em tuas mãos, dá-nos a tua bênção e a tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Agradeço a sua sintonia, meu querido. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.